Vocês já perceberam como o tempo parece ter velocidades diferentes dependendo do que está acontecendo com vocês? Em momentos que a gente está numa situação boa, por exemplo, envolvido com algo que é do nosso interesse, que a gente gosta de fazer. Então pode ser um projeto pessoal, ou ler um livro bom que a gente gosta, né? Ou momentos que a gente está tendo uma troca legal com alguém, rindo, conversando, coisas desse tipo. Nesses momentos, de repente, a gente olha para o relógio e vê que uma tarde inteira se passou num piscar de olhos. Não é assim? A gente tem a sensação interna de que se passaram apenas alguns minutos e já se passaram horas. E o oposto também acontece. Todo mundo já teve esse tipo de experiência. Quando a gente está numa situação muito chata, desconfortável, preso em algo que não faz muito sentido pra gente. Então a gente, sei lá, tá esperando uma fila de um banco, tá esperando no dentista, uma consulta médica, né? Tentando aguentar aquela aula chata do colégio, da faculdade, ou do curso de pós, que parece que não termina nunca. E nesses momentos a gente fica olhando para o relógio a cada 5 minutos e torcendo que o professor diga: por hoje é só, pessoal, vamos para casa. Vamos terminar mais cedo. Só que isso nunca acontece, né? Normalmente esses professores chatos vão até o último minuto da aula. Não, não é? Ou quando a gente está contando os dias para ver alguém que a gente gosta, que sei lá, fez uma viagem e vai voltar. Algo do tipo. Nesses momentos, o tempo demora para passar, o tempo se arrasta, o tempo não passa. Vocês já perceberam esse fenômeno? Quer dizer, o tempo parece mudar de acordo com as circunstâncias. Veja que interessante. Na nossa vida moderna, é bem fácil fazer esse teste. Eu convido vocês a fazerem esse teste. Ver se o tempo passa ou não passa de forma diferente. Querem ver? Façam o seguinte. Primeiro, fiquem olhando para o relógio. Se vocês têm um relógio digital, do celular, se for aqueles de ponteiro, melhor ainda. Fiquem olhando durante 5 minutos para o relógio. Sem parar, sem fazer outra coisa. Fique olhando 5 minutos para o relógio, fixo nele. Aí depois me volta aqui e coloca nos comentários dessa aula quanto tempo durou esses 5 minutos. Eu garanto que esses 5 minutos vão durar uma meia hora no mínimo. E aí depois faz o seguinte. Depois do teste do relógio, vocês peguem o celular de vocês, abram o Instagram, abram o YouTube, abram o TikTok e comecem a ver aqueles vídeos curtos e divertidos, sabe? Que prendem, que sequestram a nossa atenção. E marquem 5 minutos. Eu garanto que esses 5 minutos vendo esses vídeos curtos vão durar mais ou menos uns 5 segundos. Tá? Enquanto ficar parado olhando para o relógio vai durar no mínimo meia hora. Quando você está vendo os vídeos curtos, corre o risco de você dizer, tá, vou ficar 5 minutos, que o Fernando pediu. E quando você vê, você está ali 1 hora, 2 horas vendo os vídeos. Aí tu diz, opa, me perdi no tempo, nem vi ele passar. Não é assim? Não é curioso? Vejam que curioso, vocês não acham? O tempo se dilata e o tempo encolhe, gente. Nós temos a concepção de que o tempo é algo externo e fixo a nós. Mas como que pode ser algo externo e fixo à nossa percepção, melhor dizendo, se ele passa de forma diferente dependendo do que a gente está fazendo? Vocês não têm essa sensação interna de que o tempo passa de forma diferente? Ou que cada tempo tem seu tempo? Vocês nunca pararam para pensar nisso? Olha que fenômeno interessante. O tempo muda de acordo com o que a gente faz. É fantástico. E a gente costuma tratar isso como uma sensação subjetiva, quase como se fosse um truque, uma ilusão. Como quem diz, na verdade, o tempo é igual para todo mundo. Eu é que estou percebendo de forma diferente devido à minha atenção. Mas, e se eu dissesse para vocês que isso não é só percepção? E se eu dissesse que o tempo não é uma entidade constante que existe fora de nós? Mas o tempo é algo que só acontece dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente humana.
E por isso que ele se altera tanto de acordo com as nossas percepções e de acordo com a nossa consciência. Para Agostinho de Hipona, também conhecido por muitos como Santo Agostinho, um pensador cristão que viveu lá no século 4 e 5, anos 300 e 400 depois de Cristo. Para esse filósofo, um dos mais importantes do Ocidente, e o primeiro a formular esta ideia, o tempo não é algo que existe fora de nós, correndo de forma neutra. O tempo é vivido por nós dentro da nossa cabeça, somente. O tempo não existe no mundo, o tempo só existe para nós, seres humanos. E Agostinho percebeu isso antes de todo mundo. Vejam que fantástico. Segundo Agostinho, o tempo não está no mundo físico, o tempo, portanto, não existe. O tempo só existe na nossa consciência. E por isso que ele se dilata e encolhe dependendo do que a gente está fazendo. Porque ele é subjetivo. Difícil, né, gente, a gente ter essa de acreditar, porque a gente está condicionado a achar que o tempo é algo para todos nós igual.